Oi, pessoal. Nessa aula, então, a gente vai falar sobre avaliação fisioterapêutica voltada aí para a banca e Decã, né? Pensando nos aspectos que a banca cobra e também nas características da banca. Tem algumas coisas aqui que eu já vi aparecendo em provas anteriores e tem outras que eu complemento porque eu acho que realmente é importante para a gente construir esse conhecimento. São questões que podem, né, assuntos que podem compor questão da prova de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, quando a gente pensa em avaliação, a gente já estabelece aqui essa rota, vamos dizer assim, que é a rota nossa, né, do fisioterapeuta, que faz parte, que está dentro das atribuições do fisioterapeuta, que nossa legislação estabelece como pontos que a gente faz, né, que é obrigação e que só o fisioterapeuta pode fazer. Então, o que, que é isso? É a avaliação, né, que é esse primeiro tópico. A partir da avaliação, a gente determina o diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico. Basicamente, o diagnóstico fisioterapêutico é aquilo que a gente identifica na avaliação e que são pontos aí, né, que a gente pode tratar com os recursos que a gente tem na fisioterapia. A partir do diagnóstico, a gente traça os objetivos de tratamento, então o que que tem que ser feito, né? O que que a gente quer alcançar, o que que a gente pode alcançar, e partindo dos objetivos, a gente chega nas condutas, no plano de tratamento. Então, quando a banca coloca lá no edital, né, que é para a gente entender esse processo, né, quais são as técnicas fisioterapêuticas que podem ser aplicadas no processo de reabilitação, no raciocínio clínico, é isso aqui que a gente tem que pensar. A gente parte da avaliação para o diagnóstico cinético funcional, objetivos e condutas. Hoje, o nosso tópico principal é a avaliação, certo? Então, tem alguns pontos que eu separei aqui, que são pontos de maior atenção. Um dos pontos, gente, a gente começa aqui com a avaliação do edema. Então, o edema é uma situação comum, né, no tratamento fisioterapêutico, e um dos testes que a gente usa para verificar o edema, além da própria inspeção, né? Porque quando você olha, por exemplo, essa imagem que está aí na tela, você percebe que tem um edema, a gente também pode fazer o teste chamado teste do cacifo. O que, que é esse teste? Então, a gente vai fazer a pressão, a dígito pressão naquela área do edema, por aproximadamente 10 segundos, tá? Mas a literatura fala também que no mínimo 5, então só para a gente, né, entender, caso apareça em alguma alternativa. Se após essa dígito pressão o afundamento não voltar imediatamente, isso significa sinal do cacifo positivo. Bem, a gente tem algumas situações de edema. Então, uma situação de edema pode ser, por exemplo, ligado a um evento traumático. Então, é ligado a uma lesão traumática. E daí, ligado a uma lesão traumática, normalmente a gente está relacionando esse edema, por exemplo, com um processo de inflamatório ativo. Então, a gente falou do processo inflamatório, né, que tem lá os sinais flogísticos, dor, calor, rubor, tumor, que é o edema, e limitação da função. Então, uma condição do edema é o trauma. E normalmente, quando a gente pensa nessa condição trauma, a gente liga o nosso tratamento àquele protocolo Priceman, tá? Então, só para a gente ir desenhando aqui algumas ideias. Agora, existe uma outra condição de edema que é muito importante da gente guardar, que é um edema unilateral que vai aparecer, mas que não está ligado ao trauma, que é uma situação que acontece quando a pessoa tem uma trombose venosa profunda, que também é um tema importante da gente guardar, que tem chance de cair nas provas, tá? Então, olha só, acompanha aqui comigo. A trombose venosa profunda, TVP, vai se caracterizar pela formação de um trombo dentro de uma veia profunda, com obstrução parcial ou oclusão, né, total, sendo mais comum em membros inferiores. Então, quando a gente pensa, né, nessa realidade da trombose.
Normalmente, para desenvolver uma trombose, a gente tem a tríade de Virchow, que é uma condição que associa a estase sanguínea, ou seja, uma certa imobilidade, lesão endotelial, que é dentro do vaso sanguíneo, né, lá nas camadas da veia mesmo, e um estado de hipercoagulabilidade. Então, alteração da coagulação para cima, né? A pessoa tende a ter os agentes de coagulação mais exacerbados. Para questões, gente, para a vida também, mas para questões, é importante alguns aspectos aqui. Então, normalmente na TVP, o edema ele é unilateral, tá? E ele apresenta alguns sinais. Então, o sinal de Romas, que é dor na panturrilha após dorsiflexão do pé. Vou trazer aqui para baixo. Sinal da bandeira, que é uma redução na mobilidade da panturrilha que se encontra empastada quando a gente faz a palpação. Sinal de Brancoff, que é a dor na palpação da panturrilha. Esses nomes, gente, Virchow, Romas, Bandeira, Brancoff, são nomes que sempre que aparecer uma questão, a gente já tem que estar atento e lembrar assim, poxa, isso pode ser TVP, tá? Porque a resposta da questão pode estar ligada a isso. Outros sintomas que podem compor um quadro clínico, um caso clínico numa questão, aumento da temperatura local, né? Então, aquele membro mais quente que o outro, e uma observação em relação ao tratamento fisioterapêutico, para a gente já estabelecendo essa conexão. Só deve iniciar após 72 horas do uso do anticoagulante, tá? Então, a gente tem essa determinação na literatura. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala em edema de origem traumática, vamos estabelecer a relação com o tratamento fisioterapêutico? Normalmente, a gente está pensando numa lesão aguda, sinais flogísticos aumentados, protocolo Priceman. Quando a gente pensa em um edema que tem essas características aqui de TVP, né, confirmando o diagnóstico de TVP, a gente só inicia o tratamento após 72 horas. Bem, gente, olha só, atenção aqui. O que o fisioterapeuta faz no tratamento do edema quando a gente pensa em TVP? Então, após 72 horas, condutas principais, tá? Vão ser exercícios de amplitude de movimento, exercícios que a gente chama de exercícios metabólicos, que favorecem o retorno venoso, o retorno linfático. Podemos pensar em enfaixamento compressivo ou também o uso de meias elásticas, por exemplo, tá? Que são as contenções. A gente também pensa em aspectos, né, que podem ajudar nessa diminuição do edema, como terapia manual, drenagem linfática manual. Então, só para a gente estabelecer essa comparação. E cuidado, aqui no trauma, muito do que a gente usa está relacionado ao gelo, lembra? A crioterapia é um dos elementos principais no protocolo Priceman. Na TVP, não, tá joia? Então, na TVP, o gelo não é o carro-chefe, mas sim técnicas que influenciam, e aí pode ter outros, né? O retorno venoso e o retorno linfático, mas principalmente ligado aos exercícios, porque quando o músculo contrai, ele comprime o vaso sanguíneo e faz com que esse edema que está ali concentrado, né, aquele líquido que está espalhado entre as células, retorne melhor para a circulação centrípeta. Tranquilo? Então, uma observação aqui, nosso primeiro ponto da aula, edema. Um segundo ponto que eu acho interessante de trazer aqui também é a avaliação de escoliose, né? Então, aí a gente já vai mudando, tá, pessoal? Cada slide aqui, né? Uma etapa diferente, mas tem muita informação importante. Então, a escoliose é uma curva lateral na coluna, isso quando a gente olha no plano frontal, que é esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, quando a gente olha a pessoa, né, de costa, numa avaliação postural, por exemplo. E o que acontece? Para ser escoliose, a gente tem que ter alteração nos 3 planos anatômicos. Vocês lembram os eixos e os planos anatômicos? Então, uma inclinação no plano frontal,
uma rotação no plano horizontal, que normalmente é avaliado pela palpação do processo espinhoso ou na radiografia, tá? E a flexão no plano sagital. Então, normalmente, nas escolioses, a gente tem esses três elementos, tá? Nos três planos anatômicos tem alguma alteração. Bem, tem também uma classificação para escoliose. As escolioses menores que 10 graus são consideradas normais, não requerem tratamento, todo mundo tem. Escoliose leve, menos de 20 graus, moderada de 20 a 40, grave de 40 a 50. Sendo que, muitas vezes, a gente usa esse ponto aqui, ó, do 40 graus, né? Isso que é gerado por um exame que chama ângulo, deixa eu só escrever aqui, de Cobb, tá? Que é medido na radiografia como um ponto de corte aí para tratamento conservador ou não. Até 40 graus, tratamento conservador. Fisioterapia, pilates, RPG, uso de órtese, tá joia? Acima disso, muitas vezes o paciente ele não vai conseguir se recuperar só com o tratamento conservador. Um detalhe que às vezes é importante da gente saber. A escoliose ela é classificada pelo lado da convexidade. Vou aumentar aqui para a gente ver, tá joia? Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, a escoliose torácica convexa à direita. Vamos lembrar, pessoal? Convexo é o lado grande da colher, tá? Então, a escoliose ela é classificada pela convexidade. Do lado da convexidade, os músculos estão alongados, porque é o lado grande. Do lado da concavidade, os músculos estão encurtados. De maneira geral, a gente pode pensar dessa forma, e a gente pode ter escolioses em C, quando tem uma curva só, tá? Convexa à direita ou convexa à esquerda, lombar ou torácico-lombar, e a gente pode ter uma escoliose em S, quando a gente tem duas convexidades, desculpa, uma convexidade para um lado e outra convexidade para o outro, ok? Vamos lá. Numa questão anterior da IDECAN, a gente tem a seguinte afirmativa, acompanha comigo, ó. Segundo Capange, 2000, ao estudar a fisiologia articular do tronco e da coluna vertebral durante a inflexão lateral da coluna torácica, é correto afirmar que, do lado da convexidade, o tórax desce e se retrai, o ângulo costocondral se fecha no lado da convexidade, do lado da concavidade, deixa eu colocar aqui, do lado da concavidade, o ângulo costocondral da 12ª costela tem a tendência a se abrir, do lado da convexidade da coluna, o tórax se eleva e o espaço intercostal se alarga e o tórax dilata. Não está diretamente ligado à escoliose, mas eu achei interessante a gente trazer aqui para a gente pensar um pouquinho essa questão de convexidade, concavidade, caso caia na prova, tá? Vamos lá, gente. A convexidade é o lado grande da colher, que a gente brinca, né? Do lado da convexidade, o tórax desce e se retrai? Não, do lado que é a letra A, do lado da convexidade, ele vai ser maior, né? Os músculos vão ser maiores. No lado da concavidade, ele se retrai. A outra alternativa fala sobre o ângulo costocondral. Costocondral vai ser da costela, né? O ângulo formado aqui com a costela, com o externo, com a coluna, na verdade. Na convexidade, esse ângulo se fecha? Não, se vai abrir na convexidade, ele não vai estar fechado, ele não vai estar menor, tá? Aí fala assim, no lado da concavidade, o ângulo costocondral da 10ª costela tem a tendência a se abrir? Não, gente, lembra, na concavidade ele fecha, tá? E na D fala, do lado da convexidade da coluna, o tórax se eleva e os espaços intercostais se alargam, o tórax dilata. Sim, essa é a alternativa, lembrando que é o lado da convexidade. E por que eu trouxe essa questão, então? Relacionando com a escoliose, pode cair relacionado ou não,
Mas assim, pessoal, para a gente ver que um conceito simples que a gente tem, concavidade, convexidade, músculos mais alongados, mais encurtados, a gente tem que sempre extrapolar esse conceito, pessoal. A gente tem que interpretar, a gente tem que expandir aí a nossa forma de raciocínio, especialmente com a IDECAM, tá bom? Então, não pode, né, só estudar e não interpretar a questão. Porque vocês viram que é uma questão fácil? É uma questão fácil desde que a gente consiga interpretar, beleza? Ótimo, pessoal. Uma outra variável importante e que está caindo muito em provas, tá? Uma tendência que vem aí de 2023, 2024, 2022 também, é a avaliação de força muscular. Isso para todas as bancas. Então, olha só, gente, avaliação de força, todo mundo conhece o teste de resistência manual que a gente faz, tá? Essa aqui é a escala de classificação. Gente, tem que saber, tem que saber. Então, aquilo que se você ainda não lembra, não sabe, não lembra, imprime, pode pegar essa aqui, pode pegar outras, a gente encontra no Google e repita. A gente tem que saber que a força é classificada nesse teste manual de 0 a 5, tá? E tem que saber o que significa. Então, 0, ausência de contração muscular, a palpação, por exemplo. 3, movimento completo contra a gravidade. 5, movimento normal do músculo contra a gravidade e a resistência total. Então, tem que saber o que significa cada número. Outra coisa, algumas bancas, e é muito cara da IDECAM lançar uma pergunta dessa, vem colocando, ao invés de colocar grau 5, coloca normal. Ao invés de colocar grau 3, coloca regular. Ao invés de colocar 0, coloca paralisado. Coloca essa qualificação, tá? Lembrando que existem traduções e traduções e que esses termos podem ser um pouquinho diferente do que está aqui. Mas, ó, aparecendo lá, paciente com força normal. O que que significa? Que é o grau 5, entenderam? Movimento normal do músculo contra a gravidade e assim por diante, tá? Aqui do ladinho, gente, tem os princípios para o teste muscular, que também, na minha opinião, é algo que a IDECAM pode cobrar da gente. Então, ó, explique e demonstre o movimento desejado, como a gente faz o teste, tá? Posicione o paciente contra a gravidade, estabilize o segmento proximal para evitar substituições. 4, instrua o paciente a movimentar ativamente até o ponto final. Se ele não puder se mover ativamente contra a gravidade, coloque numa posição com gravidade eliminada e peça para se movimentar nessa posição. Se o paciente puder se movimentar ativamente contra a gravidade, diga a ele para manter a contração na posição final. Aplique a resistência, tá? É como a gente faz o teste. A extremidade distal do segmento no qual o músculo se insere, na direção de onde o movimento veio, começando com a resistência leve e aumentando para a resistência máxima após um período de 2 a 3 segundos. Apalpe sobre o músculo movimentador principal para determinar se o músculo está contraindo ou se a gravidade ou músculos cinésticos estão substituindo a ação e registre o grau apropriado, que é dessa tabelinha aqui, tá bom? Então, gente, isso aqui, ó, é muito importante, tá? E lembrando também que o teste de repetição máxima é um dos principais métodos de avaliação para mensurar a força na prescrição de exercício resistido. E a gente faz o teste com resistência, tá? Pode ser resistência manual ou mecânica, mas só para a gente fazer essa ligação. Então, vamos lá. Questão da Banco Decam, Mossoró 2024. Fala o seguinte: a avaliação da força muscular é amplamente utilizada na prática do fisioterapeuta e sua graduação pode dar-se por meio da escala de Oxford. Assinale a alternativa correta. Escala de Oxford, gente, é essa aqui. Algumas bancas chamam de escala Oxford, outras de escala Kendall ou escala de classificação de força. Então, vamos lá, a gente está procurando a alternativa correta. A. Movimento completo contra a força da gravidade e resistência máxima. Desculpa, grau 5. Grau 3, movimento completo contra a força da gravidade e resistência moderada.
Grau 2, ausência de contração muscular. Grau 2, movimento contra a força gravitacional e resistência leve. Grau 0, movimento incompleto sem ação da força gravitacional com contração muscular palpável. Então, qual que é a resposta, gente? A resposta correta é grau 5, movimento completo contra a força da gravidade e resistência máxima. Como que estava escrito aqui? Movimento normal do músculo contra a gravidade e resistência total. Beleza, não está escrito igualzinho, mas é aquilo que a gente tem que usar de maleabilidade de sinônimos, né? A língua portuguesa ela é muito rica e a banca ela pode usar diferentes termos, tá? Vamos lá. Na B, movimento completo contra a gravidade e resistência moderada, é o quê? Grau 4. Ausência de contração muscular, grau 0. Movimento contra a força gravitacional e resistência leve. Esse aqui nem existe, né? Seria o grau 4 também, se fosse para a gente considerar. E na última fala, movimento incompleto sem ação da força gravitacional com contração muscular palpável. Então, aqui a gente vai ter grau 2 ou grau 1, dependendo aí da interpretação. Beleza? Bem, um outro tópico relacionado à força é que às vezes a gente vai avaliar todos os músculos e às vezes vai aparecer para a gente a possibilidade de avaliar por meio, né, dessa escala chamada MRC. A escala MRC, gente, ela usa a mesma classificação da força de 0 a 5, mas ela avalia grupos musculares específicos. Então, a gente tem aqui, ó, 3 grupos musculares de membros superiores e 3 grupos musculares de membros inferiores. Eu tenho que saber quais são eles. Então, abdução do ombro, flexão do cotovelo, extensão de punho em superior, flexão de quadril, extensão do joelho e dorsiflexão no inferior. Avalio sempre o lado direito e o lado esquerdo. Nota máxima aqui, ó, é 5 para cada lado. Então, no membro superior, nota máxima 30. No membro inferior, nota máxima 5. Então, também membro inferior 30. Se eu somar o conjunto todo, a nota máxima que eu vou ter no MRC é 60, certo? Então, importante, pessoal, aqui também tem mais um lembrete. Normalmente, o MRC é um método simples, de fácil aplicabilidade beira-leito, muito utilizado na realidade hospitalar, tá? Mas pode ser extra-hospitalar também. De ampla confiabilidade interexaminador, sem custo, de fácil treinamento para a equipe de fisioterapia e tem por finalidade avaliar bilateralmente a força muscular periférica de 6 grupos musculares. 3 grupos de membro superior, abdutores do ombro, flexores do cotovelo, extensores de punho. 3 grupos de membro inferior, flexor do quadril, extensor de joelho, dorsiflexores de tornozelo, tá? São músculos considerados funcionais para nossas atividades do dia a dia. A força é graduada de 0 a 5, realiza-se a soma dos 4 membros avaliados, sendo que cada membro tem ponto 15, né? Esqueci de colocar aqui, gente, mas dá para a gente entender, né? Do lado direito, 15, do lado esquerdo, 15 também, tá joia? E aí a gente vai ter lá, a pontuação mínima é 0, a pontuação máxima é 60. É considerada FAUT, para a gente completar, que é a fraqueza associada à UTI, quando o paciente atinge MRC abaixo de 48, que seria ali menor que 80%, né, em relação ao 100%. Vamos lá, questão da IDECAM. O teste Medical Research Console, MRC, frequentemente utilizado no acompanhamento de paciente hospitalizado, utiliza o score do teste muscular manual, que quantifica 6 grupos musculares, sendo que a pontuação varia entre A, 0,60, B, 0,50, 5 a 60, 5 a 50. Pergunta fácil, mas a gente não pode usar. Não pode errar, tá? E pode ser que numa próxima prova apareça um pouquinho diferente. Então, correto, alternativa A, 0 a 60. Beleza? Ainda dentro desse campo de força muscular, um outro componente importante, gente, na minha opinião, é a gente saber os músculos chaves da ASIA.
Aqui também a gente aplica o teste de resistência manual, classifica de 0 a 5, mas em grupos musculares específicos. Esses grupos musculares aqui, eles representam a raiz que está ligada ali aos principais movimentos, tá? Então, a EISA estudou e viu que o principal músculo representado pela raiz C5, por exemplo, é o bíceps. O principal movimento é a flexão de cotovelo. Por isso que existe essa relação. E a gente tem que decorar, tá, pessoal? Ó, C5, C6, extensor de punho, C7, extensor de cotovelo, C8, flexor dos dedos, T1, abdutor do dedo mínimo. Então, você vai C5, C6, C7, C8, T1. Decora. No quadril, a mesma coisa. Eu tô sentada, não vou conseguir mostrar para vocês aí, mas faz aí, por favor. L2, flexor de quadril, L3, extensor de joelho, L4, dorsiflexor, L5, extensor do hálux e S1, plantiflexores. E a variabilidade, gente, flexor de cotovelo, o principal é o bíceps, extensor de cotovelo, a gente pensa no tríceps, tá? Tô colocando aqui os que podem cair mais com variação. Flexor de quadril, ilho, psoas, extensor de joelho, quadríceps, dorsiflexor, tibial anterior, plantiflexor, tríceps sural ou gastrocnêmio. Então, lembra dessa variabilidade que a gente tem que ter, tá? A gente pode precisar aí variar, beleza? Então, olha só, questão da Banque-de-Cam Mossoró 2024. Um paciente que sofreu lesão medular completa por ferimento de arma de fogo apresenta um nível motor preservado em L3 e L4. Assinale a alternativa que indica corretamente os movimentos característicos dessas raízes nervosas. Então, vamos lá, gente. L3. Faz aí. L2, flexão de quadril. L3, extensão do joelho, certo? Então, ó, extensão do joelho. E L4, dorsiflexão. Lembra que eu falei, pessoal, faz sentado mesmo, né? L2, L3, L4, vai fazendo um movimento aí. É o que eu tô fazendo aqui, deixa eu tentar mostrar. Mais ou menos assim, ó. L2, L3, estou esticando, eu não vou conseguir mostrar a perna toda. L4, L5, S1. Chegou na prova, é que nem aqui do braço, você faz o movimento e lembra, não sofre. Então, como que é a nossa resposta, gente? L3, extensão do joelho, L4, dorsiflexão. É isso. Também conteúdo muito importante, tá? Bem, esses tópicos aqui, então, gente, o que eu tô passando aqui para vocês é para realmente estudar e decorar direitinho, tá? Não pode marcar bobeira assim, tá bom? Bora lá. Continuando aqui. Aqui a gente entra num outro campo, né, que eu acho extremamente importante. Talvez se vocês já tenham assistido alguma aula minha, vocês já tenham visto essa tabela de tônus aqui. Também tem que estar decorada, gente. Se aparecer questão de tônus... Ai, desculpa. Se aparecer questão de tônus, se aparecer questão de motoneurônio superior, se aparecer qualquer coisa nesse sentido, você não vai errar a questão, tá? Deixa eu só voltar aqui, gente, que deu... Acabei de apertar o botão errado, tá bom? Então, lesão de motoneurônio superior, lesão neurológica, doenças como lesão medular, lesão no acidente vascular encefálico. Então, aparecendo o que for, você não vai perder esse tipo de questão aqui, Parkinson, porque a gente precisa realmente saber direitinho o que cada uma dessas classificações do tônus vai significar, tá bom? Então, só um minutinho, pessoal, deixa eu só tentar voltar aqui do jeitinho que a gente estava. Tá aparecendo cortadinho, né? A tela? Tá aparecendo cortadinho, certo? Então, vou fazer o seguinte, gente, para a gente não perder, tá? Essa sequência importante da aula, me dê um minutinho, porque eu apertei o botão errado aqui, desconfigurei tudo,
tá bom? Só um minutinho. Então, pessoal, tabela de tônus, tá? Tudo aqui é importante, tá bom? Para uma série de questões de concurso, várias, tá? Então, olha só. As principais alterações de tônus são hipertonias e hipotonia. Dois tipos de hipertonia: hipertonia elástica e hipertonia plástica. A hipertonia elástica e a plástica são um aumento de tônus. A elástica também pode ser chamada de piramidal e a plástica de extrapiramidal, tá joia? E a hipotonia é a hipotonia. Bem, o que eu tenho que saber? Tudo. Hipertonia elástica, piramidal, lesão no motoneurônio superior, AVC, TCE, esclerose múltipla, trauma raquimedular. Paciente apresenta sinal do canivete, aumento do tônus nos músculos antigravitacionais, velocidade dependente e o sinônimo é espasticidade. Hipertonia plástica extrapiramidal, lesão do Parkinson, sinal roda denteada, cano de chumbo, aumento do tônus dos músculos agonistas e antagonistas com leve predomínio flexor, sinônimo rigidez. Hipotonia, diminuição do tônus, certo? Lesão do neurônio motor inferior, então lesão de plexo braquial, lesão de nervo periférico, lesão de em Guillain-Barré, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, hipotonia, tá? Não tem um sinal característico, tem diminuição da resistência ao movimento passivo e o sinônimo é flacidez. Tenho que saber tudo, tá joia? Tem que saber. O tônus também, outro ponto importante, o aumento do tônus e o tônus normal não é hipotonia. O aumento do tônus e o tônus normal podem ser classificados pela escala de Ashworth modificada. Então, 0 é o sem aumento do tônus, e vamos lá para o 3, por exemplo, aumento considerável do tônus com dificuldade na movimentação passiva. Outra escala que eu sugiro que vocês imprimam ou copiem no caderno, tá? Mas copia direitinho e reveja. Tem que saber o que significa cada um desses elementos. Combinado? Outro ponto de avaliação, reflexo. A gente tem 4 tipos de reflexos, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, o reflexo tendinoso, tá? Que tá aí no alto da tela. A gente tem também o reflexo. Espera só um minutinho. Reflexo tendinoso, tá? Que tá aí no alto da tela. A gente também tem o reflexo cutâneo superficial, que está em verdinho, primitivo e tônico. Então, o tendinoso, gente, o tendinoso são os que a gente testa com martelinho. Principais, bicipital, C5, C6, nervo músculo cutâneo. Tricipital, C7, nervo radial. Patelar, L2, L4, nervo femoral. Calcâneo, S1, nervo tibial ou ciático. Hiperreflexia significa lesão do motoneurônio superior e hiporreflexia do inferior. Então, nesse flashcard aqui está resumido, tá? Então, por isso que eu trago para vocês. Cutâneo superficial, a gente tem aqui embaixo no verde, Babinski e Hoffman. No Babinski, extensão do hálux é no pé. No Hoffman, flexão dos dedos é na mão. Indica lesão piramidal, ou seja, lesão do motoneurônio superior. E o cutâneo abdominal alterado indica o sinal de Beaver, que acontece na lesão do trauma raquimedular nível T10, tá? Sinal de Beaver, pessoal, é quando a gente faz o estímulo aqui na musculatura abdominal e o umbigo, ele desvia para cima. Trauma raquimedular T10, por quê? Porque T10 é o nível do umbigo. Para cima do umbigo, a musculatura está preservada, para baixo está lesionada, então o umbigo desvia para cima. Do outro lado, aparece os sintomas, os reflexos que a gente estuda na criança. Os primitivos, eu deixei aqui os principais, ó. Então, Gallant, de 0 a 2 meses, o que significa isso? 0 é no nascimento, ele já aparece no nascimento. 2 meses é quando ele tem que ser integrado, ele não pode aparecer mais.
inclinação lateral do tronco, moro de 0 a 4 meses, abdução de membros superiores seguidas de flexão, tem preensão palmar de 0 a 4 meses e preensão plantar de 0 a 9 meses. Reflexo primitivo. Devem estar presentes e ser integrados no tempo certo, do nascimento, por exemplo, até 2 meses. A sua ausência no tempo correto ou sua manutenção fora do tempo indicam lesão do sistema nervoso central e atraso no desenvolvimento motor. E a gente tem o reflexo tônico também. Os principais são o RTCA, 0 a 4 meses, que a criança ela faz extensão do membro superior para o mesmo lado que a cabeça vira, tá? Então, seria isso aqui. E o outro braço flexiona. Ele é assimétrico. Por quê? Porque cada braço faz uma coisa. Aí tem o simétrico, RTCS. A cabeça flexiona, os braços flexionam. Os dois flexionam. As pernas estendem. A cabeça estende, o braço estende. As pernas flexionam. É simétrico por quê? Porque os braços fazem a mesma coisa e seguem o movimento da cabeça. E o RTL, que é aquele que quando deita a criança, se deitar ela de decúbito dorsal, né, barriga para cima, ela faz extensão completa, que é o opistóteno, ou se deitar em ventral, faz flexão completa, tá? Que vai ser aí um reflexo patológico junto com o RTCS. O RTCA, ele aparece normalmente é integrado. Provas cerebelares, também acho importante aqui. Algumas provas, tá? De coordenação. Índex nariz ou índex. Índex é dedo indicador, tá joia? Verifica se o paciente apresenta dismetria, se ele erra o alvo. Calcanhar, joelho, o próprio nome já diz, né, gente? Colocar o calcanhar no joelho oposto. Disdiadoxinesia, fazer movimento rápido e alternado. E Stuart Holmes, o rechaço, é uma prova que faz, pessoal, ó, que o paciente, faz de conta que essa minha mão é mão do paciente, tá? Vai fazer o movimento, o terapeuta, essa outra mão do terapeuta resiste e o terapeuta solta de uma vez. E o paciente tem que frear o movimento. Normalmente, se a gente está fazendo exercício resistido, né? E uma pessoa solta, você consegue frear o movimento. E isso é normal. Se o paciente bater, né, o braço contra o corpo, é porque ele tem déficit de coordenação, então ele tem déficit nessa sincronia muscular. Outro teste que a gente usa muitas vezes ligado, né, na prova aparece ligado ao cerebelo, é o teste de Romberg, que é um teste de equilíbrio. O paciente permanece em pé, com os pés juntinhos ali, ou com o pé na frente do outro, e fica nessa posição por 1 minuto, de olho aberto, olho fechado, e a alteração de equilíbrio é verificada quando o corpo oscila, tá? Então, alguns pontos aí de atenção na avaliação neurológica, beleza? Eu acho importante aí, pelo menos esses pontos a gente guardar. Quais pontos? Tônus, reflexo, coordenação e equilíbrio. Depois a gente entra aqui, gente, na escala de Glasgow, tá? A escala de Glasgow, algumas vezes ela aparece em questões ligadas à terapia intensiva, mas ela pode aparecer também nas provas dentro do conteúdo de neuro ligado ao TCE, traumatismo crânioencefálico. E é por isso que eu trouxe aqui para gente, tá bom? Escala de Glasgow também, gente, a gente tem que decorar. Então, é outra escala que tem que imprimir, né? Se você não lembra direito. Mas vamos lá. As 3 variáveis avaliadas são abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, assim, ó, 4, 5 e 6. A nota máxima, 4 para abertura ocular, 5 para resposta verbal, 6 para resposta motora. E é importante, nessas tabelas, sempre a gente saber, por exemplo, paciente com abertura ocular à pressão, tá? Paciente emitindo sons. Paciente com extensão do corpo. E aí a banca pode perguntar assim, ela dá essa característica de pergunta, qual é o Glasgow desse paciente? No caso aqui, 2 mais 2 mais 2 seria 6, tá? Algumas perguntas ficam por aqui, tá bom?
Uma atualização que teve da escala de Glasgow em 2018 é da avaliação pupilar. Então, também, além da abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, pode-se avaliar a reação da pupila à luz. Se não reage a pupila, você vai subtrair -2. As duas pupilas não reagem. Se só uma pupila reage, -1. E se as duas pupilas reagem, é 0. Então, vamos supor que nesse paciente aqui que a gente citou, né, esses itens acima, a gente for fazer o teste e só uma pupila reagiu. Então, a gente chega aqui nesse 6 e a gente subtrai 1. O Glasgow final dele é 5, tá bom? Então, como é que calcula Glasgow, gente? Eu somo abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e subtraio a reação pupilar. O score máximo é 15 e o mínimo é 1, depois dessa atualização. Antes a gente falava que o mínimo era 3. E ela também pode remeter a gente a uma classificação do TCE, por isso que pode cair na prova de vocês relacionados ao conteúdo de neuro, tá? Então, ó, é considerado grave o TCE, né, com Glasgow menor que 8, moderado de 9 a 12 e leve de 13 a 14, beleza? Gente, imprimam e decorem. Então, até agora eu falei para vocês, ó, 3 escalas. A de força, tem que imprimir e decorar. A de tônus, que é de Ashworth, imprimir e decorar. A de Glasgow, imprimir e decorar, o que significa. Vamos ver uma questão da IDECAM, tá? Uma pessoa foi encaminhada ao pronto-socorro Mossoró 2024, após cair de uma escada e ter uma perda momentânea de consciência. Durante o exame físico, foi avaliado o nível de consciência do paciente, observou-se que ele abriu os olhos ao estímulo sonoro, apresentava resposta verbal com sons, e na resposta motora localizava o estímulo. Então, ó, abrir os olhos ao estímulo sonoro, tá bom? Vamos lá. Responder ao som é quanto aqui, gente? 3, tá? Aqui, deixa eu, ó, responder ao som, 3, certo? Apresentava a resposta verbal com sons. Aqui, ó, sons é quanto? Sons é 2. E na resposta motora, localizava o estímulo. Resposta motora, localizava o estímulo é 5. Ok? Assinale a alternativa que indica a escala que foi utilizada na avaliação e pontuação total desse paciente. Beleza, gente. É a escala de Glasgow. Aqui a gente já sabe esse aqui primeiro. E qual foi a pontuação? 5 mais 3 mais 2, 10. Alternativa D. Então, vocês entenderam por que tem que saber o valor de cada resposta? Caiu na prova aqui de 2024, gente. E é o tipo de questão que, se a gente não sabe esses valores, beleza, a gente elimina a A e a E, mas aí a gente tem que chutar entre a B, C e a D, né? Então, é ponto aí importante, beleza? Outra questão de Glasgow, tá? Por isso que eu trouxe aqui para a gente, né, ficar atento. Caiu em 2021 também. O trauma crânioencefálico pode produzir alteração no estado mental, resultando em comprometimento cognitivo ou da funcionalidade física. A escala de coma de Glasgow, que varia de 3 a 15, tá vendo que ela tá usando a antiga? Que é aquela sem a pupila, tá? Testa a função do tronco encefálico e do cérebro por meio de respostas oculares, motoras e verbais. Resultados entre 3 e 8 refletem A, ausência de lesão cerebral, B, lesão cerebral branda, C, lesão cerebral moderada, D, lesão cerebral grave. Então, aqui, pessoal, ó, grave menor do que 8. Não estava falando lá de 3 a 8? Então, nossa resposta aqui também, letra D, tá bom? Combinado, gente? Imprimir e decorar. Tem várias que a gente encontra na internet, mas eu gosto bem dessa aqui, primeiro porque essa aqui ela tá com os termos atualizados, esses termos que descrevem. Vocês viram que aqui em 2024, ó, a banca usou esses termos atualizados. É uma nova tradução que teve. E também porque ela complementa com a parte aqui
da avaliação da pupila, ela fala desse score de gravidade, tá bom? Então, eu gosto dessa aqui. Vocês encontram ela no Google também, ou pega e imprima daqui, né? Se quiser imprimir do Google para achar ela maiorzinha, ou tira daqui e aí vocês veem, beleza? Pessoal, então olha só, ponto crítico de avaliação para IDECAM, tá? Na minha opinião, escoliose, força muscular, assim, pelas características que a banca apresenta, tá? Escoliose, opa, deixa eu passar ali. MRC, ok, também. Músculo-chave da ASIA, escala de Glasgow. Esses aqui foram os que a gente viu até agora. E agora a gente vai entrar na parte de avaliação cardiovascular, beleza? Então, isso aqui é importante da gente também prestar atenção. Bem, cardiovascular, algumas vezes caem questões até relativamente simples, ligadas aos sinais vitais. Então, temperatura, gente, o normal é mais ou menos aí 36 até 37 graus, a partir de 37,8 é febre, tá? Frequência cardíaca, vou passar aqui direto para vocês. Ai, desculpa. Frequência cardíaca, 60 a 90. Respiratória, 12 a 20. Pressão arterial, menor do que 120 por 80, até 120 por 80 é o ideal. A ausculta a gente já vai falar, e saturação a gente também já vai falar um pouquinho separado, tá? Agora, veja aqui uma questão anterior da IDECAM que associa essa avaliação juntamente com conhecimentos de fisiologia, anatomia e fisiologia. Então, ó, presta atenção, vê o que você acha. Existe uma relação direta entre a frequência cardíaca e a carga de trabalho externo. Ou seja, eu vou trabalhando aqui com vocês, gente, para a gente rever alguns pontos. À medida que a minha carga de trabalho externa aumenta, a minha frequência cardíaca, em geral, ela também aumenta até um limite. Então, se eu corro, a minha frequência cardíaca aumenta. Se eu carrego um peso, minha frequência cardíaca aumenta. É isso aqui que está falando. Por esse motivo, se a intervenção fisioterapêutica promoveu o aumento no consumo sistêmico de oxigênio, a frequência cardíaca tende a aumentar. Foi o que a gente acabou de falar. A falha no aumento da frequência cardíaca diante do aumento da carga de trabalho é denominada. Então, está falando o seguinte, gente: falha no aumento da frequência cardíaca diante do aumento da carga de trabalho. A pessoa está fazendo uma atividade e a frequência não aumenta. Isso é chamado de bradicardia, taquicardíaca, incompetência cronotrópica ou incompetência mitral. Então, vamos lá. Incompetência mitral não é por causa da válvula. Lembra? Mitral é válvula. Aí você pode pensar assim: falha no aumento da frequência cardíaca. Eu acho que é bradicardia. Não, gente, olha só. Bradicardia é a diminuição da frequência cardíaca, estando em exercício ou não. Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca, ok? É o que significa. Então, aprendam, tá? Relacionar aí com a fisiologia. Falha no aumento da frequência diante do aumento da carga de trabalho chama incompetência cronotrópica, que é um mecanismo automático que a gente tem justamente fazer isso. Quando aumentar o meu trabalho, o meu sistema de controle da frequência cardíaca, ele é estimulado justamente para quê? Ai, meu cabelo tá com nó. Ele é estimulado justamente para quê? Para que meu coração responda, tá? Então, teve falha nessa sincronização, tá? Para completar, gente, segundo nananana, incompetência cronotrópica consiste na incapacidade de atingir no esforço 80% da frequência cardíaca de reserva esperada para a idade. É um fator preditor de mortalidade e evento cardíaco adverso, mesmo em população saudável. Então, eu sei que não é o tópico principal da aula a gente relacionar, mas é interessante a gente já relacionar com
com o significado, tá bom? Tranquilo por enquanto? Entendido? Então, tá bom, pessoal. Vamos continuar aqui. Oximetria de pulso. Então, aqui, gente, esse é o oxímetro de pulso, que a gente conhece, né? Tem esse dedinho também. O oxímetro, ele indica a saturação de oxigênio e a mudança na perfusão do tecido. O que é a saturação do oxigênio? A hemoglobina, gente, ela carrega o oxigênio, certo? Ela tem 4 bracinhos ali para carregar o oxigênio. E aí, essa saturação é justamente isso, o quanto a hemoglobina está carregando desse oxigênio, tá? Isso também indica a perfusão, né? Se o sangue está chegando lá onde tem que chegar, beleza? Então, ela é obrigatória na monitorização intraoperatória, se está havendo alguma contraindicação, alguma intercorrência, né? Normalmente é a que a gente faz, que a gente verifica. O oxímetro também, ele vai indicar para a gente, muitas vezes, a saturação de O2, que é a quantidade, então, né, como eu estava falando, de O2 na hemoglobina, comparada à quantidade presente, se ela tivesse totalmente saturada. Então, se todas as hemoglobinas estivessem trabalhando na sua capacidade máxima, a gente teria 100% da hemoglobina saturada, e aí, aqueles números que a gente verifica no oxímetro, estão relacionados a esse 100%. Então, por exemplo, no recém-nascido, é normal que esteja entre 85% e 95%, no adulto, acima de 90%. E tem mais algumas características relacionadas ao funcionamento do oxímetro que é interessante da gente entender. Vamos entender aqui com base na questão, tá? Então, a questão de Mossoró e DECAN 2024. A oximetria de pulso é utilizada na monitorização contínua do paciente crítico. Sua interpretação depende da qualidade tecnológica e capacidade técnica, assim como pode sofrer com fatores ambientais ou relacionados ao paciente na captação do seu sinal. Sobre a oximetria de pulso, assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos lá então, gente. A principal indicação do uso do oxímetro de pulso é para monitorar condições em que haja hipóxia, pois há correlação entre o nível de pressão arterial do oxigênio, a PaO2 no sangue, e a saturação da hemoglobina, a SpO2. B. O oxímetro de pulso não sofre interferência da movimentação do membro e de outras fontes de luminosidade. C. Através do oxímetro de pulso é possível identificar a hiperóxia quando a PaO2 se encontra abaixo de 80 milímetros de mercúrio. D. Uma vantagem do oxímetro de pulso é que o instrumento não sofre interferência de esmalte de unha ou da cor da pele. A oximetria de pulso auxilia na identificação de hipercapnia crônica por identificar a redução da saturação de hemoglobina. E aí, pessoal? Então, como eu disse, aqui a gente vai complementar um pouquinho esses aspectos, tá? A resposta correta é a letra A. Então, tá aqui. A principal indicação do uso do oxímetro é para monitorizar condições em que haja hipóxia, ou o termo talvez melhor fosse até hipoxemia, mas ok, pois há correlação entre nível de pressão arterial de oxigênio no sangue e a saturação da hemoglobina. Essa correlação, gente, é algo que a gente estuda aqui, ó, essa correlação é algo que a gente estuda numa curva chamada curva de dissociação da oxihemoglobina, ok? Mas existe sim, tá? Uma curva que relaciona esses dois valores e que indica, por exemplo, só para ilustrar aqui, nessa curva de dissociação, que quando a gente tem uma PaO2, né, que é medida lá na gasometria, acima de 80, a gente vai. Ai, desculpa. A gente vai ter uma tendência, né, da SpO2 estar acima de 90, tá? Só para a gente entender. Quando a gente fizer aula de cardio respiratório, eu vou falar disso aqui de novo. Mas isso aqui está correto. Vamos lá, vamos entender porque as outras estão incorretas, porque na prova de vocês pode aparecer um pouquinho diferente.
B, o oxímetro de pulso não sofre interferência da movimentação do membro e de outras fontes de luminosidade. Sofre, tá? A mesma coisa é quando a gente fala aqui da letra D. Uma vantagem do oxímetro de pulso é que o instrumento não sofre interferência de esmalte ou cor da pele. Sofre, então não seria uma vantagem, né? Mas o oxímetro, gente, como ele emite uma luz, né? Todo mundo já viu um oxímetro, e essa luz que capta as informações, ele sofre interferência do movimento, sofre interferência de outras fontes de luz, sofre interferência da cor do esmalte, se a pessoa estiver utilizando, e da cor da pele também, tá? Aí depois fala que na C, através do oxímetro é possível identificar hiperóxia quando a PaO2 se encontra abaixo de 80. Não, hiperóxia, gente, a PaO2 ela vai estar maior do que 100, tá bom? Guardem aí essas informações, caso vocês tenham dúvidas sobre isso, eu vou me aprofundar mais na parte de cardiorrespiratória, né? E a E fala, a oximetria de pulso auxilia na identificação de hipercapnia. Não, gente, a hipercapnia, ela é o aumento da PaCO2, é o aumento do CO2. O oxímetro de pulso capta os valores de O2, de oxigênio, tá? A saturação da hemoglobina. Não capta valores de gás carbônico. Então, por isso, né, para a gente ampliar aqui o conhecimento, é importante a gente frisar esses pontos. Tudo bem? Bora lá então. Ausculta cardíaca, gente, direto ao ponto, não acho que seja algo que é característica da IDECAN cobrar, mas só para mostrar para vocês, quando cai, o que cai mais é a localização dos pontos de ausculta. Então, os pontos têm a ver com as válvulas, tá? Ó, mitral e tricúspide são válvulas átrio-ventriculares, estão entre os átrios e os ventrículos. Pulmonar e aórtica são as válvulas semilunares, que são aquelas localizadas entre o ventrículo e a artéria. Então, ó, foco pulmonar, segundo espaço intercostal à esquerda, foco aórtico, segundo espaço intercostal à direita, foco mitral, quinto espaço intercostal à esquerda, foco tricúspide, quinto espaço intercostal mais à direita, ou tá um pouquinho à esquerda do externo, né? Mas mais à direita do que o mitral, tá? Então, ó, os dois de cima aqui, segundo espaço intercostal, os dois de baixo, o quinto espaço intercostal. O que vai mais cair é isso aqui. Normalmente a gente tem duas bulhas. A primeira bulha, ela tem a característica de ser mais grave o som, né, mais fechado e mais audível no foco mitral. A segunda bulha, ela é mais aguda, o timbre dela, né, mais fino, e ela é mais audível no foco aórtico. Esses são os destaques, beleza? Eletrocardiograma é um exame que identifica a condução cardíaca e ele gera um gráfico. Esse gráfico aqui no eletrocardiograma, pessoal, ele vai obedecer os eventos elétricos do coração. Então, a gente tem o sistema de condução cardíaco, o sistema de condução cardíaco formado pelo nó sinoatrial, tá? Aí a gente tem as vias internodais, depois a gente tem o nó atrioventricular, aí depois o feixe de His, eu vou anotar aqui e depois eu já mostro para vocês, tá? E depois a gente tem as fibras de Purkinje. Então, quando passa o evento elétrico, né, o potencial de ação para o coração bater, começa no nono sinoatrial, que é o chamado marca-passo cardíaco, beleza? É onde inicia. Aqui, ó, na parte de cima do átrio direito. Espalha pela via internodal e despolariza o átrio. Quando despolariza o átrio, forma a onda P. Então, ó, a onda P é a onda que significa que houve despolarização do átrio, tá joia?
Aí o sinal atinge o nó atrioventricular, se espalha pelo feixe de His, se espalha pelas fibras de Purkinje, até que o final, gente, ele espalha por todo o ventrículo e despolariza o ventrículo. Então, no eletrocardiograma, aparece o complexo QRS, que são as sequências desses eventos, que significa despolarização do ventrículo. E depois disso, o vermelhinho aqui, ó, o ventrículo repolariza para começar de novo o ciclo, tá? Ao repolarizar, o ventrículo forma, então, no eletrocardiograma, essa onda T, que é a repolarização do ventrículo. Então, esses são os pontos principais, pensando em prova de fisioterapia. A onda P, despolarização do átrio, com QRS, despolarização do ventrículo, onda T, repolarização do ventrículo. Esse é o principal ponto de atenção, gente. Onda P, despolarização do átrio, QRS, despolarização do ventrículo, onda T, repolarização do ventrículo. Eu nunca vi questões anteriores da IDECAN sobre isso, mas eu deixo aqui para vocês também, ó, detalhes de como, dos outros pontos aí, tá, que aparecem, que são medidos no eletrocardiograma e que tem mais chance, em geral, de cair em prova de fisioterapeuta, tá? Mas como estudo, gente, só não esquecer. P, a gente fala em despolarização do átrio. QRS, não custa nada, né, gente? Despolarização do ventrículo. Onda T, repolarização do ventrículo. Tá chegando aí, eu falo mais rápido do que eu escrevo, tá? Então, só para a gente lembrar aí desses pontos, beleza? A prova do TJ foi da IDECAN? Não lembro. Tem caído em provas, mas eu não lembro da IDECAN se caiu recentemente, beleza? Teste de caminhada de 6 minutos. Teste de caminhada de 6 minutos, gente, é um teste submáximo que tem aí diversos fins na área de cardiorrespiratória, tá? E que tem detalhes que a gente tem que conhecer também. Então, ó, destaques que a gente tem. O teste de caminhada de 6 minutos mede a distância que o paciente consegue caminhar durante 6 minutos sobre uma superfície lisa e sem inclinações. O teste deve ser realizado em corredor plano, colocando-se como referência dois cones, um em cada extremidade, afastados entre si por uma distância de 30 metros. Antes do teste, o examinador deve aplicar todo o procedimento avaliativo, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, assim como a escala de Borg, tá? O que que ele avalia, pessoal? Então, é um teste, como eu disse, submáximo, que tem sido usado como preditor de mortalidade e morbidade de várias patologias, principalmente insuficiência cardíaca, DPOC, hipertensão arterial pulmonar idiopática. Também, avaliação de oxigenoterapia ambulatorial, se o paciente precisa, fibrose pulmonar idiopática, avaliação pré e pós-operatória, cardiopatias, tá? E aqui na cardiopatia, quero fazer um parênteses que esse teste tem apresentado correlação com o consumo máximo de oxigênio, e isso é importante, gente, porque ele é um teste submáximo. E o outro teste que pode ser feito para verificar VO2, que é um teste máximo, é o teste cardiopulmonar de esforço, TCPE, tá? O TCPE é um teste de esteira forçado que verifica VO2. O TCPE é um teste máximo, mas nem todas as pessoas que sofreram um infarto, uma cardiopatia, podem fazer o TCPE por questão de segurança. Então, quando não pode fazer o TCPE, faz o teste de caminhada de 6 minutos e utiliza-se os resultados do teste de caminhada para prescrição de exercício. Eu vou falar disso novamente na aula de cardio, mas já quero chamar a atenção. Também avaliação de pacientes de DPOC, fibrose cística, fibromialgia e avaliação da capacidade funcional. Contraindicações do TCP, do teste de caminhada, tem caído nas provas, absoluta.
angina instável, hipertensão arterial sistêmica sem controle, embolia pulmonar recente, ataque cardíaco ocorrido no mês prévio à realização do exame. Relativas: hipoxemia ao repouso e ar ambiente, pressão diastólica de repouso maior que 110 e sistólica maior que 200, anemia severa, oximetria com medida instável, taquicardíaca com frequência cardíaca maior que 120 em repouso, tá? Então, são pontos de destaque que a gente tem. Algumas frases que vêm caindo recentemente em provas. O TC6, né, o teste de caminhada de 6 minutos, é considerado o indicador mais relevante da capacidade funcional do que testes da função pulmonar ou cardíaca isoladas, já que, já que em um só teste é possível avaliar a condição pulmonar, cardíaca e muscular periférica. Isso vem frase de prova, tá, gente? Frase correta de prova. É um teste submáximo, correlaciona-se melhor com qualidade de vida do que medida do exercício máximo e deve ser associada à escala de Borg. Então, mais uma escalinha aí para você imprimir e decorar. Escala de Borg modificada, essa aqui avalia a sensação subjetiva de esforço de 0 a 10, tá? Tem que saber, gente, que 0 é repouso, 1 demasiadamente leve, 2 muito leve, 3 muito leve, muito leve para leve, 4 leve, 5 leve para moderado, 6 moderado, 7 moderado para intenso, 8 intenso, 9 muito intenso, 10 exaustivo. Existem outras escalas e outras traduções. Eu gosto dessa aqui porque muitas vezes é os termos que a gente precisa, tá? Mas procure imprimir e entender o que significa cada um. É a mesma coisa que eu disse para vocês do conteúdo anterior que a gente falou. É importante para a gente responder, ter mais maleabilidade na resposta das questões, tá bom? Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui essa primeira parte da aula.